E aí, pessoal? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Avisem aí se tá ok o som e a imagem, por favor. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Pronto, fixado o tema aí. O seu papel numa crise institucional. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estão bem? Boa noite a todos. Já me avisaram aí que o som e a imagem estão ok, mas os que forem entrando depois podem me dar esse feedback também, se está tudo certo, se está funcionando tudo direito aí. Já estava ansioso, o João Marcos está dizendo aqui. Pois é, eu tive um pequeníssimo atraso, mas estamos aí. Pessoal, compartilha a live aí, tá? E façam isso que vocês estão fazendo agora, que é apertar nesse coraçãozinho aqui do lado, né? Tem um coraçãozinho aí, esse coraçãozinho ajuda o nosso vídeo aí mais para frente. Isso faz com que o Instagram nos ajude, né? Nos dê uma moralzinha a mais. Então vou apertando aí no coração. Compartilha a live, tá? Tem uma seta aqui, não? Um aviãozinho. E vocês mandem para 5 pessoas, tá? Aperta aqui, manda para 5 pessoas para a gente conversar aqui sobre o papel de vocês numa crise institucional, né? Eu fiz essa sequência ontem sobre a questão do Afeganistão para trazer alguns pontos que precisam ser considerados, não apenas porque é o seguinte: quando nós nos encontramos, né, diante de situações como essa, né, diante de situações como a que o Afeganistão experimentou, nós não podemos parar só nas manchetes. Nós não podemos parar só na notícia, né? Nós temos de ir um pouco mais além da notícia. Nós temos que ir, né, entender as raízes do problema historicamente, sociologicamente, e é assim que nós vamos colhendo experiência histórica, porque nós, além de entendermos as raízes do problema, nós vamos procurar deles as lições, né, para a nossa situação. Então foi isso que eu quis fazer ali, né? Mostrar para vocês que o problema no Afeganistão é muito mais do que aquilo. Eu analisei ali por um viés, né? Mas existem vários outros vieses, evidentemente, né? Eu analisei ali pelo viés do poder político, ausência de poder político, né? Ausência de formas de poder. Mas nós precisamos entender isso. O que é que provoca esse tipo de crise? E especialmente, o que é que eu tenho a ver com isso? Não é? O que é que eu tenho a ver com isso? Então, mandem aí, compartilhem aí para mais pessoas, por favor. Manda aí para mais pessoas, compartilhem aí para a gente começar a nossa conversa. E vão apertando aí nesse coraçãozinho, muito bem, porque isso aí nos dá uma moralzinha, né, aqui no Instagram. Galera, vocês estão gostando das sequências, né? Eu tô vendo que vocês estão gostando da sequência. Né? A gente ali criou uma forma bem legal de fazer sequência. Eu gosto de fazer aquilo. E acredito que vocês estão gostando também, porque a leitura tem sido muito boa. Ali é uma linguagem, né? E ali é questão de dominar linguagens.
Você tem que dominar ali um meio de expressão visual e tem que dominar um meio de expressão escrita. E eu acho que eu estou me dando bem com as duas formas, né? Tanto a parte visual ali quanto a parte escrita, né? Tá dando para casar bem. Aí o pessoal aí tá dizendo, ficou top, bom demais, tá ótimo. É isso aí, galera, é isso que eu espero realmente, né? Dar uma boa experiência aí de conteúdo, mas não apenas isso, né? Fazer com que esse conteúdo seja realmente impactante para cada um de nós, né? Ou seja, que nos possa ensinar algo. Não fazer conteúdo por fazer conteúdo, né? Eu sou uma pessoa que não tenho tanto tempo. Então vocês devem perceber que minhas lives são marcadas sempre no mesmo horário. Às vezes eu não apareço, às vezes eu não faço story, né? Às vezes eu não escrevo. Por quê? Porque eu trabalho. Eu trabalho, eu faço muita coisa. Então eu não tenho tanto tempo. E eu respeito o tempo das outras pessoas. Eu não vou ficar enchendo o seu saco, né, com coisa ruim, com conteúdo ruim, com tolice, só para lotar a timeline ou para ter que cumprir ali um quesito. Não vou fazer isso. Eu respeito o seu tempo tanto quanto eu respeito o meu. Então, se eu for fazer lá um story, você tem certeza que será bem pensado. Uma sequência dessa, né, é algo pensado para valorizar o seu tempo e o meu. Né? Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos discutir aí essa questão, né, do Afeganistão. Do Afeganistão. Por que você precisa entender esse problema? Eu acredito que ali na sequência já ficou muito claro, né? Já ficou muito claro que nós experimentamos situações semelhantes. Né? Não quer dizer que elas sejam iguais. São semelhantes. Por que semelhantes? Porque toda sociedade humana tem as suas características. Né? Toda sociedade humana tem as suas próprias formas de ser. E dentro dessas formas de ser é que o poder se desenvolve. E por que você precisa entender o problema do poder? Porque o poder é o que está mandando em você. É simples. É muito simples. Então, se você não entende, né, por quê, o que é que está mandando em você, quem está mandando em você, como estão mandando em você, por que estão mandando em você, né? Se você não consegue compreender isso, né, você fica sendo manipulado sem perceber por quem ou ontem ou onde, né? Então é muito importante compreender o poder, né? É extremamente importante. Mas mais do que isso, é mais importante ainda entender qual é o nosso papel diante de uma situação como essa. Vocês viram ali a situação do Afeganistão. Aquilo ali não é uma situação que surgiu do dia para a noite, né? Ela, em primeiro lugar, algumas pessoas, né, não conseguem compreender, desinformadas, na verdade, só leem o que sai na mídia brasileira e não ignoram as fontes primárias das coisas, né, ignoram as histórias reais. É por isso que eu fiz a minha masterclass, né, como se informar em meio a tanta desinformação, cujo link está aí na bio do perfil, vocês podem ver lá. Mas pessoas desinformadas disseram, mas o Biden está fazendo aí essa retirada que foi o Trump que começou. Então, a primeira coisa que nós precisamos esclarecer sobre qualquer coisa que você vai discutir são os fatos. Tá? E é verdade, o Trump queria retirar, né? Queria retirar os soldados do Afeganistão. E retirou boa parte deles. Isso era um desejo do povo americano há muito tempo. Porque depois que Osama Bin Laden morreu, né, depois que ele foi morto, não havia mais sentido continuar a fazer a guarda do Afeganistão. Era necessário criar ali as condições de que o país se desenvolvesse e andasse com as suas próprias pernas. Então isso foi prometido por Obama não fez. O Trump prometeu e começou a fazer. Só que o processo de retirada de tropas
pelo Trump foi gradual e programado. E, acima de tudo, esse processo seguia etapas. E ele tinha esses planos de etapa. Tudo isso aí tá escrito e registrado. Tinha as etapas de retirada das tropas, né? Além dessas etapas de retirada das tropas, o Trump tinha costurado um acordo com o próprio Talibã. Porque, querendo ou não, o Talibã existe. O Talibã não ia deixar de existir. Ele estava lá. Então era preciso, uma vez que esses caras existem na realidade, era preciso lidar com eles. Agora, como é que essa coisa foi costurada? Ela foi costurada de uma maneira, né, que permitisse a retirada das tropas sem afetar os americanos e as coisas continuassem a caminhar. Tanto é que o Trump pessoalmente foi no Afeganistão em 2019. Veja que coisa, esse país que vocês estão vendo aí, caindo, né, aquelas cenas horríveis, tristíssimas, de pessoas fugindo, se agarrando ao avião, caindo lá de cima do avião, né? Você imagina o desespero da pessoa. Imagine como o Talibã é horrível, né? Como é horrível. Imagine. Para as pessoas estarem se agarrando à lataria de um avião para poder fugir. E um jeito, isso é um desespero tremendo. Isso é um desespero tremendo. Isso é um desespero, assim, sem palavras para definir. Não há palavras para definir. As cenas ali mostram suficientemente. Então imagine como se está, né, diante de uma organização terrorista extremamente sanguinária, quando tem o poder total em mãos. E o que aconteceu ali? Não é? Esse país que vocês estão vendo caindo aos pedaços, não é? Em que a estrutura inteira sucumbiu, o Trump foi lá em 2019. Olha que coisa. Ele foi pessoalmente visitar o país, visitar a estrutura americana lá. Então, era outra coisa, né? Era outra história. Você já teria condição do presidente dos Estados Unidos. Vocês imaginariam, se eu mostrasse aquelas cenas hoje, né, para vocês, vocês imaginariam que o presidente dos Estados Unidos esteve lá há apenas 2 anos? Então, o país era de um jeito e agora virou outra coisa. Virou outra coisa. Por quê? Por que se deteriorou tão rápido? Por causa da inabilidade do governo de Joe Biden. O governo de Joe Biden é um governo extremamente inábil para questões administrativas. E isso não é só em relação ao Afeganistão. Você veja, a crise migratória chegou a níveis extremos em poucos meses. Não é? Em poucos meses. A crise migratória chegou a níveis extremos, a ponto dos estados terem que cair, né, terem que agir por si mesmos para defender as fronteiras. Então, é um governo extremamente inábil, tão inábil quanto o seu presidente. É um presidente desrespeitado, é um presidente que não tem respeito nem pelos seus aliados. No G7 o pessoal ficava rindo dele, o Boris Johnson ficava quase mandando ele calar a boca, né, porque ele só interrompia com bobagem, com esquecimentos, não é? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Não sabia. O Biden ele é realmente fora de si. Entendeu? Fora de si. Tanto é que boa parte dos contatos internacionais dos Estados Unidos hoje, né, são mantidos pela Kamala Harris, a vice-presidente. A Kamala Harris, ela conduz aquilo ali, boa parte dos contatos internacionais. E já foi cogitado diversas vezes, né, pedir exames da saúde mental do Biden, porque ele esquece as coisas. Você vê o Biden ali no meio de um discurso, no meio de uma entrevista lá, de uma coletiva de imprensa, na verdade, o Biden para assim e fala, onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Cadê a mamãe? Quer dizer, o cara é completamente senil. Né? Ele está fora de si. Ele está fora de si. Isso aí não é questão apenas de ele ser velho. Não é isso. Ele está fora de si. Ele está fora de si. Ele não sabe o que ele está fazendo. Agora, você imagina uma pessoa dessa lidando com o Putin. Você imagina uma pessoa dessa lidando com o Xi Jinping. Os caras não respeitam. E o Talibã também não respeita.
O Talibã respeitava Trump. Trump foi lá e ficou tranquilo. O próprio Afeganistão. Mas por que respeitava? Porque o Trump tinha um conceito de diplomacia que ele chamava de diplomacy through strength. A diplomacia através da força. Né? Em que ele mandava recado para o pessoal que ele queria conter no lugar. Ele dizia, olha, se vocês não mexerem comigo, eu não vou mexer com vocês. Mas se vocês mexerem, aí vocês vão ver o que eu faço. E quando foi que ele mandou 2 recados imponentes, importantíssimos? Um foi no começo do mandato, quando ele estava tendo um problema ali com a Coreia do Norte. Não é? O Kim Jong-un estava achando que o Trump era Obama. E ficava ameaçando os Estados Unidos, ameaçando os Estados Unidos, ameaçando os Estados Unidos. O que é que o Trump fez? O Trump soltou uma bomba, né, de potência absurda no Estado Islâmico, lá na Síria. The mother of all bombs. A mãe de todas as bombas. Então soltou uma bomba tremendamente poderosa no Estado Islâmico. E ele destruiu o Estado Islâmico. O Estado Islâmico cresceu durante o governo Obama e o Trump acabou com o Estado Islâmico em 2 anos. Né? Então quando ele soltou aquilo ali, o Kim Jong-un olhou assim e falou, pô, peraí, esse cara não tá de brincadeira não. Se ele solta um negócio desse lá, é bom eu não ameaçar ele. É bom eu não ameaçar. Tanto não ameaçou que o Trump pisou na Coreia do Norte também. Você veja que coisa. O cara pisou no Afeganistão, nesse país que está caindo aí aos pedaços. O cara pisou na Coreia do Norte. Vocês viram aquela cena histórica. O Kim Jong-un lá, manso, humilde de coração em relação ao Trump, né? Levou o cara para dentro da fronteira dele, num momento histórico. Andou no território da Coreia do Sul, aquilo nunca tinha acontecido. Então, o que era isso? É a diplomacia através da força. Ele deu o recado, né? Ele deu o recado lá para a Coreia do Norte através do que ele fez na Síria. Né? E depois, qual foi o outro recado que ele deu? Ele deu um recado ao Irã. Você veja, o que é que os Estados Unidos estão sofrendo agora com o Afeganistão? Estão temendo pela embaixada. Né? O pessoal está sendo resgatado do telhado da embaixada. E quando foi que isso aconteceu semelhantemente? Quando o Irã atacou a embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Não é? Grupos ligados ao Irã. E o que é que o Trump fez? O Trump matou o chefe das forças iranianas, o Qassem Soleimani. Então ele fez um tiro certeiro, matou o cara. Deu um recado, quer dizer, parem de atacar a nossa embaixada, senão vocês vão sofrer isso aqui. Então isso aí era a diplomacia através da força. Não toquem comigo, não toquem comigo. Mas se tocarem, vocês vão receber isso. E aí ele matou o chefe das forças iranianas, o Qassem Soleimani. Todo mundo ficou louco, achando, nossa, vai ter guerra no mundo. Mas não teve. Por que não teve? O Trump foi o primeiro presidente americano em décadas que não colocou os Estados Unidos numa nova guerra. Porque ele conseguia exercer a sua autoridade da maneira como ela tinha que ser exercida. Agora, isso passa um recado aos inimigos. Você vê o Putin falando do Trump. Putin disse que tem muito respeito pelo Trump. Né? Você vê quando a China recebeu o Trump lá. Você compara com a recepção do Obama lá na China. A recepção do Obama foi pífia. A do Trump foi sensacional. Né? Eles fizeram tudo que eles sabem fazer, né? Emblemáticos. Então, a questão toda ali o Trump tinha acertado a retirada das forças do Afeganistão? Tinha. Mas ele tinha acertado isso da maneira dele. Ou seja, com respeito, não é? Diplomacia através da força, passando o recado e dizendo, esse pessoal vai ficar aí fazendo as coisas, né? Ele tem que ficar de pé e vocês não vão tocar. Entendeu? E, além disso, o Biden cometeu um erro tremendo. O Biden tirou as tropas antes de tirar os americanos e aqueles que tinham ajudado os americanos do país. Então ele deixou os caras lá, todo mundo que ajudou ele,
Todo mundo que ajudou os Estados Unidos. Ele deixou os próprios americanos lá no Afeganistão e tirou as tropas. Então o pessoal ficou solto lá. O que é que o Talibã fez? É evidente que o Talibã foi para cima. E por que tá essa correria para os Estados Unidos para tentar salvar o pessoal lá? Não é? Por que tá esse problema? Porque o Biden não tirou os americanos e não tirou o pessoal que ajudou os Estados Unidos. O que é que vai acontecer com essa gente, pessoal? Por que eles estão tentando fugir desesperados, tentando se agarrar no avião? Porque esse pessoal vai ser decapitado. Esse pessoal vai ser torturado. Esse pessoal vai ser morto. E o cara esqueceu de tirar as pessoas que auxiliaram. Esqueceu, né? Fora de si. É muita inabilidade. Ele não tirou as pessoas que auxiliaram os Estados Unidos. Isso põe em risco o próprio país. Os próprios Estados Unidos ficam em risco. Né? Porque quais informações essas pessoas têm? Ele deixou lá um monte de informantes. A verdade é essa. Então, e o pior de tudo, vocês acham isso um erro tremendo? É um erro tremendo. Mas ele não apenas não tirou os americanos e as pessoas que auxiliaram os americanos. Ele também não tirou os equipamentos. Então tá lá os equipamentos. Os equipamentos dos Estados Unidos estão no Afeganistão. E o Talibã já tomou controle de alguns. Então, veja, foi uma retirada completamente frustrada. Foi uma retirada completamente maluca, né? Que gerou uma crise institucional sem precedentes, levando à derrocada de um governo, né, recém-formado há menos de 20 anos. Há 20 anos. Vai fazer agora, né, 20 anos do atentado do 11 de setembro. E o Biden está carregando a marca. Os 20 anos do atentado do 11 de setembro são marcados por aquelas cenas horríveis que ele provocou no Afeganistão. Agora, que tipo de recado isso passa para os inimigos dos Estados Unidos? Fraqueza. Fraqueza. Estamos diante de um presidente fraco. Estamos diante de um presidente que você pode fazer o que quiser. Ele não se dá o respeito. Ele deixa fazer o que querem com ele. E vocês querem saber o que foi que o Biden fez com o plano gradual de retirada das tropas que o Trump tinha montado, com retirada de equipamentos, retirada dos auxiliares, retirada dos informantes, etc, etc. O plano gradual de retirada das tropas jogou no lixo, né? Anulou completamente e retirou todas as tropas de uma vez. Todas as tropas de uma vez. Aí o que aconteceu? A China foi lá e financiou o Talibã, para o Talibã recuperar o poder. Então, onde os Estados Unidos não estão, a China entrou. Nós estamos numa situação semelhante à Guerra Fria, né, em que você tem ali conflitos, né, nas áreas, né, periféricas. Era entre Estados Unidos e União Soviética, hoje é entre Estados Unidos e China. Então, é nisso que dá a obter o poder de forma errada. Eleições completamente fraudulentas como aquela, né, que aconteceram no ano passado. E o que o Biden provocou ali foi revelar uma crise institucional. Agora, o que é que o Biden revelou? E é aí que nós precisamos compreender para ter a intenção, né, ter a noção muito clara de qual é o nosso papel diante de situações desse tipo. Né? Estamos diante de uma situação em que há um líder de um país, o maior país do mundo, que não tem o respeito de seus inimigos, não tem o respeito das próprias pessoas. Isso é, como eu mostrei ali na sequência, falta de poder carismático. Né? Mas mais do que isso, por que o governo caiu tão rápido? Porque era um governo que não tinha raízes. Não tinha raízes. Ele foi um governo enxertado pelos americanos, a verdade é essa. Agora, se os americanos, né, queriam que esse governo se mantivesse lá, precisavam fazer como foi feito no Iraque. Que ali foi o Trump que conduziu a operação toda. Né? Precisava cultivar essas raízes através, né, de conter essas inimizades externas. Mas isso não foi feito. O Afeganistão foi uma evacuação trágica e o Biden vai ficar marcado
não é, marcado por essas cenas pelo resto do seu mandato. Exatamente como aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã em 1975. As cenas, inclusive, as mesmas. As pessoas sendo resgatadas de helicóptero do telhado das embaixadas. Então, em situações como essa, de crise institucional, você tem de entender qual é o seu papel. Por que nós estamos aqui falando sobre o Afeganistão? Porque todos vocês estão aí com tanto interesse no Afeganistão. Printem aí. Printem quantas pessoas nós temos aqui. Né? Faça um print aqui da tela e compartilhe depois esse print. Veja quantas pessoas estão interessadas em discutir o Afeganistão. Por que estamos discutindo o Afeganistão? Não é porque... acho que nenhum de nós aqui foi ao Afeganistão. Não é? Talvez nenhum de nós tenhamos ido ao Afeganistão. Mas nós estamos discutindo porque nós vimos aquelas cenas. Primeiro, nós nos horrorizamos como seres humanos. Nós imaginamos o desespero daquelas pessoas. Não é? Nós imaginamos como aquelas pessoas deviam estar desesperadas para poder, não é, tomar aquele tipo de atitude que elas tomaram. Ó, pessoal, printa aí, depois vocês me mandam esse print. É uma quantidade muito boa de pessoas aqui para discutir esse assunto conosco. Então, nós nos horrorizamos como seres humanos. Não é? E, em segundo lugar, nós pensamos o que nós faríamos numa situação semelhante. É isso que vocês têm medo. É isso que vocês olham para aquela cena e aquilo embrulha o seu estômago. Porque você pensa, o que é que eu faria numa situação como essa? Nossa, por que esse pessoal está tão desesperado? Eu não quero me sentir da mesma forma na mesma forma como eles estão. Eu não quero me sentir no mesmo desespero que essas pessoas estão. Eu não quero, né, ter que um dia escapar. A gente fica pensando às vezes, nossa, é bom sair, eu vou sair desse país aqui, né? Vou sair desse país porque é muito crime, como eu vejo tanta gente falando. Né? A gente já fica, aturdido com o crime que rola aqui no Brasil, né? E às vezes a gente pensa nisso e já aí a gente já percebe como é um inconveniente, né? Fazer uma mudança, etc., trocar de país e tal. Aquelas pessoas estavam entrando em aviões que elas não sabiam para onde ia. Para onde iam. Elas estavam entrando em qualquer avião sem saber para onde iam. Podia ir para a Sibéria. Elas estavam querendo ir para lá. Só para não ficar ali. Então, quando nós vemos aquela cena, não é? Quando nós vemos aquela cena, nós imediatamente nos colocamos na mesma pele. Por quê? Porque nós também somos seres humanos. E porque nós estamos vendo ali irmãos, filhos de Deus, sofrendo, fugindo no desespero. No desespero. E nós sentimos, né, sentimos a dor daquilo ali. E não queremos estar na mesma situação. Nós começamos a ter medo de perceber isso. Agora, quando você analisa, né, o nosso próprio país, nós percebemos, né, que nós também precisamos cuidar das coisas por aqui. Porque uma crise institucional, primeiro, ela não é algo que vai acontecer do mesmo jeito em todo lugar, nem na mesma velocidade. Mas ela possui características que nos permitem diagnosticar quando ela está acontecendo. E nós podemos diagnosticar que no Brasil nós temos uma crise institucional há muito tempo. Basta que nós mencionemos que no Brasil territórios inteiros são governados por quadrilhas e narcotraficantes. Nós temos o nosso Talibã também. Não é o Talibã lá do Afeganistão, mas é o nosso aqui. Criminosos. Então, basta que nós pensemos isso. Nós percebamos essa realidade. Territórios inteiros governados pelo crime. Então, há
crises institucionais em andamento. E por que essas crises são formadas? Né? Por que essas crises são formadas? Em cada lugar elas têm uma cara própria. Não é? Em cada lugar elas têm seus agentes próprios. E é em relação a isso que nós precisamos nos questionar. E perceber qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel? Em breve, eu vou relançar aí, vou reabrir em breve. Próximas semanas vocês vão estar sabendo aí tudo. Data, né, horário, tudo. Mas em breve. Em breve. Vocês todos estão aqui já vão saber em primeira mão. Em breve eu vou relançar aí o meu curso Direito Como Ele É. Eu vou abrir vagas de novo para quem quiser entrar e quem quiser entender essas questões, né? Não por uma sequência. Se vocês gostaram da sequência, imagina uma aula. Né? Então, em breve vocês vão ter ali a oportunidade de entrar nas melhores aulas que tem sobre entendimento de poder. Como é que você vai entender o poder. Entender o poder. De onde ele veio, quais são as suas raízes. Não é? Você vai ter ali no curso Direito Como Ele É todo um aparato para poder compreender essas questões. Em breve eu vou relançar o curso e vocês vão ter condição de ver isso. Mas a questão é, como eu mostro ali no Direito Como Ele É, qual é o nosso papel diante de crises institucionais? O nosso papel é não ser parte de uma crise institucional. O nosso papel é ser o contrário dessa crise. Como? Através da ordem da nossa própria vida. O Eric Voegelin dizia o seguinte, eu até citei essa frase há alguns dias, não é? Ninguém é obrigado a tomar parte na crise espiritual de uma sociedade. Ao contrário, cada um é obrigado a evitar essa tolice e viver a sua vida em ordem. Viver a vida em ordem. Esse é o primeiro ponto de quem se preocupa com uma crise institucional. De quem se preocupa, não é, com a condição do poder, do exercício do poder em nosso país. Se nós queremos evitar colapsos, sociais, nós não podemos deixar que a situação se arraste até chegar naquilo ali que nós vimos, naquela cena que nós vimos. E o primeiro passo para evitar o colapso é ter um grande grupo de pessoas pessoalmente comprometido em não ser este colapso em suas próprias vidas. Pessoas que estejam pessoalmente comprometidas em ordenar as suas próprias vidas para não colapsarem. Então, pessoas que têm famílias ordenadas, pessoas que têm a mente ordenada, pessoas que têm a razão, a inteligência em bom uso. Não é? Então, essas coisas conseguem nos dar um controle sobre a nossa própria vida e evitam que nós sejamos manipulados. Por que você tem que entender o poder? Porque se você não entende o poder, há quem entenda e esse que entende vai controlar você. É por isso que nós precisamos compreender os fatores reais de poder. É por isso que nós precisamos compreender quando as coisas estão caminhando para crises. E qual é o nosso papel diante dessa crise? O nosso papel é ser manipulado? Não é. O nosso papel é ir na onda? Não é. O nosso papel é simplesmente seguir a moda da multidão? Não é. O nosso papel é saber pensar. E saber pensar ordenando as nossas famílias. E cuidando das nossas famílias para que elas sejam um ponto de ordem em meio ao caos. Por isso Eric Voegelin diz aqui, não é? Ninguém é obrigado a tomar parte na crise espiritual de uma sociedade. Você não é obrigado a fazer parte dessa crise.
Ao contrário, cada um tem o dever, é obrigado a evitar essa tolice e viver a sua vida em ordem. Viver a vida em ordem. Todos somos pessoalmente obrigados a isso. Todos. Pessoalmente obrigados a viver a vida em ordem. Mas, para viver a vida em ordem, nós precisamos compreender o poder. Compreender quais são esses fatores que influenciam sobre a nossa vida. E, portanto, ter condições de, entendendo, manter-se firme diante deles. Isso só é possível quando nós temos um grande grupo de pessoas conscientes desse dever. Porque você pense, você elege um presidente, mas você não elege legisladores, porque não existem legisladores capazes, ordenados. Você elege o presidente e você não tem condições de quem faça o trabalho para ele, de compor a administração. Então nós precisamos de um grande grupo de pessoas aptas a realizar essas coisas. Por que quando eu tenho alunos meus aqui no curso Direito Como Ele É, e eu falei para eles na primeira aula do curso Direito Como Ele É, vocês vão receber a oportunidade de participar dele de novo em breve. Né? Todos vocês. Primeira aula eu disse, o que é que eu quero de vocês aqui? Eu quero que nós aprendamos a entender o poder, entender a sociedade e ter a capacidade de tomar o nosso próprio lugar diante da vida pública. Porque nós precisamos de pessoas aptas a agir no momento certo, na hora certa, tomando as decisões corretas e com a mente clara. Um grande grupo de pessoas. Agora, o Eric Wegelin cita o Platão. Platão, o grande filósofo Platão, ele surgiu num tempo de grande crise e desagregação na cidade de Atenas. Não é? De grande crise e desagregação na Grécia. E Platão viu a crise de Atenas. Né? Platão viu Atenas se desintegrando, perdendo a sua cultura, perdendo os seus valores, perdendo a sua inteligência, perdendo a filosofia. Exatamente como nós estamos hoje. Nos degradando, desintegrando a nossa cultura, perdendo os nossos valores. Então, Platão viu aquilo ali. E o Eric Wegelin diz o seguinte: quando a desintegração moral e espiritual de uma sociedade chegou à fase da destruição iminente, chegou o tempo de medidas de emergência que suplantarão todas as formas constitucionais. Platão compreendia que a natureza e a agudeza da crise exigiam um governo extraconstitucional de homens. O que é que ele quer dizer isso? Quer dizer que quando chega no momento de crise institucional, não é simplesmente o mecanismo de poder que vai tratar do problema. Nós precisamos formar homens aptos a tratar desse problema. É por isso que ele está dizendo aqui que a crise, a desintegração espiritual chegou a um ponto tamanho que só formando novas pessoas, novos homens comprometidos, homens, mulheres, com domínio de sua inteligência, conhecimento da realidade. Por que nós precisamos conhecer? Por quê? Porque o conhecimento é poder. Vocês acham que a China investe tanto do seu orçamento em espionagem e inteligência por quê? Porque conhecimento é poder. Por que os Estados Unidos têm tantos órgãos de inteligência? A CIA, a NSA, o FBI, etc, etc. Porque conhecimento é poder. Quando a desintegração moral atinge um ponto elevado, como o que Platão viu em Atenas, e como nós estamos vendo no mundo ocidental, Platão nos diz aqui o remédio. É preciso formar novos homens. Não adianta só investir nos mecanismos sociais de poder, eleições e etc. Não é apenas isso. Porque você precisa eleger homens bons e bem formados. Você precisa eleger pessoas com inteligência e capacidade de tomar decisões, cientes do que é o poder, do que são as tradições.
Aquilo que eu falei na sequência, do poder tradicional, ciente dos valores. Dos valores. Exatamente o que o senhor está dizendo aqui. Né? Os homens hoje são formados pelo Felipe Neto. Então você imagine a situação. Nós precisamos de homens bem formados. Homens e mulheres inteligentes, bem formados. Não é? Há um autor que comenta, o Eric Voegelin, que é o Michael Federici, que ele diz o seguinte, exatamente sobre isso aqui que eu estou falando. Prestem atenção nisso aqui. Prestem atenção nisso aqui. Sistemas sociais e políticos não podem tratar eficazmente da crise corrente. Sistemas sociais e políticos não podem tratar eficazmente da crise corrente, a não ser que se moldem e acompanhem da verdade da existência espiritual do homem. Pois a crise é uma perda da primeira origem. É algo que ameaça o próprio significado do mundo ocidental. Suas consequências não são menos do que a perda da consciência da realidade, que leva, em seus estágios mais avançados, ao assassinato em massa, totalitário e à destruição existencial. O que ele está dizendo aqui? Sistemas sociais e políticos que estão em crise não podem lidar com a crise. Isso é evidente, meu Deus do céu. Se o sistema social e político está em crise, como é que ele vai tratar da crise em que ele próprio se encontra? É evidente que a medicina tem de vir de fora do próprio sistema social e político. O remédio não está nele mesmo. O remédio tem de vir de fora. E o que é isso? O que é isso? Este remédio é a ordem das pessoas. As pessoas que se ordenam. Continua aqui o Michael Federici. É em vão que em tais condições políticas e sociais se focalizem exclusivamente os remédios institucionais ou as formas democráticas. Voegelin tratou desse ponto no contexto da discussão da resposta de Platão à desordem de Atenas. Ou seja, se você concentra o remédio da crise institucional apenas nas próprias instituições que estão em crise, você vai se dar mal, é óbvio. É óbvio, porque se a instituição está em crise, ela já não consegue se manter. O remédio, e aí que entra o seu papel, só pode ser a ordenação espiritual e racional na verdade. Pessoas capazes e aptas de exercer o seu papel na vida pública, evitando que ela se torne um colapso. Evitando que ela se torne o caos. Pessoas que conseguem decidir e agir para que o caos não ocorra numa sociedade. É isso que nós precisamos trabalhar. E é por isso que nós precisamos estudar e rezar. Estudar, trabalhar e rezar. Para nós termos ordem. E essa ordem refletir nas instituições que nós formamos. As instituições refletem os homens que a formam. Que as formam, no caso. Então nós precisamos disso. Em breve, como eu disse a vocês, estou avisando aqui em primeira mão, nem falei com a minha equipe para isso, mas em breve nós vamos relançar aí, logo, nas próximas semanas vamos relançar aí o curso de Direito Como Ele É. E ali você tem uma formação ampla e profunda para entender essas questões que eu estou falando. Como é que o poder age, onde estão as suas raízes, o que são valores, o que são as tradições, qual é a importância disso. Onde é que a gente perdeu o fio da meada e que a gente precisa ali reencontrar? Quem viu a sequência do Minotauro? A sequência do Minotauro que eu fiz esses dias. Né? Ali eu mostrei para vocês. O que é que salva Teseu do labirinto do Minotauro? É o novelo de Ariadne. É o fio.
Então nós precisamos recuperar o fio. Nós perdemos o fio da meada e precisamos recuperá-lo. Esse fio da meada é a nossa tradição, os nossos valores, o conhecimento da nossa cultura. Então nós precisamos recuperar este fio. E é isso que a gente vai aprender ali no curso Direito Como Ele É. Vários alunos meus que estão aqui sabem que é isso que a gente trabalha. Então é uma oportunidade que todos vão ter de compreender esses assuntos sob uma nova ótica. A ótica de quem está preocupado com colapsos que se avizinham, mas que podem ser evitados se nós tivermos um grupo de pessoas suficientemente comprometido, pessoalmente comprometido, em evitar que essas coisas ocorram, não é? Ordenando as suas próprias vidas. Como diz aqui o Eric Wegelin, não tomando parte na crise moral da sociedade, mas sendo uma resistência a ela. Ou seja, ordenando a sua própria vida para que as coisas, né, ordenadas por você e ao seu redor possam refletir este valor, esta ordem. Tá bem, pessoal? Então, é isso aí, galera. Essa nossa live foi mais longa aí do que eu planejava, mas nós conversamos aí sobre o Afeganistão, não é? Compartilhem a live. Vocês viram aí, nós conversamos sobre detalhes, fatos ali sobre o Afeganistão e depois o nosso papel diante de crises constitucionais, não é? Crises institucionais, crises de poder, colapsos sociais como esse. Nós temos um papel, todos vocês, é por isso que vocês se preocuparam, é por isso que vocês vieram atrás, é por isso que vocês quiseram entender o que é que estava acontecendo. Não é? Então, compartilhem essa live, assistam quantas vezes vocês precisarem, tá bem? Vou deixar ela salva e nos vemos aí em breve. Espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar mais, vamos fazer mais sequências aí. Fiquem com Deus, sejamos ordem para nós e para o nosso redor, porque muito depende de nós. Evitar colapsos como esses depende de nós. Depende de nós termos muitas pessoas comprometidas, individualmente comprometidas, pessoalmente comprometidas, em não serem parte da crise, mas em serem solução a ela. Você tem muito a fazer em si mesmo. É mais importante você trabalhar em si mesmo, não é? Do que você estar perdendo a cabeça, perdendo a sua cabeça. Tem gente que perde a paz, não é? Com picuinhas diárias, com jornal e etc. Isso aí não traz nada, isso aí é dispersão, isso é distração. É importante que vocês ordenem as suas próprias vidas com conhecimento, razão e inteligência. Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite. Em breve aí eu dou novidades sobre o curso ODCE. Compartilhem essa live, eu vou deixar ela salva e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.